Que a glória e a honra todas sejam dadas ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, a Igreja Presbiteriana de Várzea Grande é uma igreja que tem história. Inegavelmente que a história maior está com a Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, que esse ano completa 126 anos. Mas aqueles missionários corajosos, intrépidos, eles saíam de Cuiabá, passavam pelo Várzea Grande e chegavam até pelo lado de cá, para a Bolívia, e também para lá e adentraram na região do Pantanal. Interessante que não lograram êxito aqui em Várzea Grande. O reverendo Felipe Landes, aquele homem de Deus, ele conseguiu um trabalho que foi frutífero em Poconé. E quando nós organizamos esta igreja aqui em 1978, 3 famílias eram de lá. A família Moraes, 3 irmãos que vieram de Poconé, e algumas daquelas famílias estavam nas fazendas. O reverendo Felipe Landes fazia o trabalho na cidade e depois ia na montaria de um cavalo, ou de uma burra, de um burro, de um animal, e visitavam fazendas. E meus irmãos, esse trabalho extraordinário fez a igreja de Várzea Grande iniciar. Nessas 3 famílias, um deles foi o primeiro dos 5 alunos da Escola Evangélica de Buriti. Os 5 primeiros alunos em 1923. Lá estava um que era de Poconé. E depois estava aqui conosco para a organização desta igreja. E outras famílias tantas que eu poderia passar aqui, talvez, minutos e minutos, historiando bons momentos desta amada igreja. Famílias que aqui vieram e que nos ajudaram tanto. Eu gostaria de agradecer a Deus, portanto, ser grato a Deus por essa oportunidade, com a anuência, é claro, do reverendo Rafael, em estarmos aqui tomando esse púlpito, e mesmo com 56 anos de ordenação, e já estou com 16 anos de jubilado, todas as vezes que a gente tem esse momento, é um momento em que nós nos sentimos sensibilizados ou sensibilizados na responsabilidade do púlpito. De maneira que isso acontece como se fosse aquela pessoa também no seu atletismo, o mesmo jogador de futebol, em concentração, eles sentem também essa ansiedade, esse momento, às vezes até de como ele pode enfrentar aquele momento de realização do seu trabalho, da sua função. Assim também nós, os pastores de igreja. Muito obrigado à irmã Ellen Patrícia, que nos fez o contato, como de veras sensibilizado pela forma tão cordial e tão fraterna que ela entrou em contato conosco. De maneira que aqui estamos, irmãos. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir, mas hoje não precisa mais abrir a Bíblia, né? Nós já temos aqui no quadro, no eletrônico, mas nós vamos fazer o coral aqui do Isaías 6. Capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos então fazer uma recitação. Por quê, irmãos? Cada um vai assimilar o que a palavra de Deus vai nos dar nessa noite, através destes 8 versículos. Irmãos, é um texto que mostra uma visão de um jovem, conforme os analistas, tinha apenas 20, 21 anos. E ele adentra o templo. E ele tem aquela visão majestosa, aquela visão de Deus presente. Então, irmãos, nós vamos ler juntos e cada um já assimilando, porque nessa assimilação você já vai entender o recado de Deus. As minhas palavras serão pobres, parcas, inegavelmente. Mas o texto vai dar ao seu coração, à sua mente, aquilo que nós temos para esta noite. E que seja de grande edificação, de alimento espiritual para as nossas vidas.
Então vamos iniciar, irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Leiamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora nós vamos nos curvar mais uma vez a cabeça. Eu não vou orar só. Cada irmão vai orar pessoalmente e pedir a presença de Deus em sua vida nesse instante, dizendo: Senhor, deixa eu receber essa mensagem, não daquele homem que está à frente, mas que a mensagem seja diretamente do Espírito Santo para o seu coração, para a sua mente. Orando silenciosamente por alguns instantes e depois encerro para dar continuidade à reflexão desta noite. Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em a beleza da Tua santidade, ó Senhor, nós nos encontramos neste momento. Momento esse que nós temos que considerar de enlevo espiritual. Senhor, tenha compaixão de nós, de cada um de nós nesse instante. Nós possamos ouvir a Tua voz, aquilo que Tu tens para nós nesta noite, na demonstração deste encontro de um jovem Isaías contigo, e que muito temos a aprender daquele jovem, mas não dele, porque ele também foi colocado diante do altar de Deus para ser o grande profeta messiânico. Abençoa cada um desse instante, abençoa aos que não puderam estar aqui conosco, mas que sejam também encontrados na operosidade do Espírito Santo em suas vidas e sejam também abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto está aqui diante de nós, e o tema nós queremos que seja nossa consciência na contemplação do Senhor. O que se trata, portanto, desta contemplação? O jovem Isaías, irmãos, ele foi procurado por Deus para ir até o templo. Provavelmente não foi um dia de uma atividade qualquer, porque o templo, ele sempre estava na responsabilidade do sacerdócio. Também os levitas, que eram para os trabalhos dos cânticos do saltério e de outras atitudes que eram da liturgia. Os profetas também. De maneira, irmãos, que eu tenho certeza absoluta, o povo estava realmente
saindo da presença de Yahvé, a presença de Deus, e estava se integrando com as liturgias demoníacas das cidades circunvizinhas, se dava em casamento, se dava em outras atitudes com hábitos e costumes adquiridos, e o povo de Deus estava perdendo a consciência daquele que é o verdadeiro Deus. É claro que Deus deixou esse momento acontecer, assim como nós estamos passando um momento também de momentos aflitivos, momentos difíceis, seja ela na política, na área econômica ou qualquer outra área. Não cabe a nós aqui julgar em nada, mas cabe a nós colocar diante do altar de Deus essa situação e dizer: misericórdia, Senhor, para que Ele possa realmente conduzir a sua igreja neste momento também aflitivo, como estava também em aflição o povo de Deus naquela oportunidade. E meus irmãos, o interessante é que o versículo diz assim: naquele dia, ou naquele ano da morte do rei Uzias. Quem era o rei Uzias, meus irmãos? Uzias foi o 10º rei de Judá. Ele teve um reinado que foi longo, mas ele foi, irmãos, um homem, um rei que foi um grande administrador. É claro que não está aqui no texto que nós lemos, e alguém pode perguntar como isso o pregador está colocando que ele foi um grande administrador. Se nós então formos para os livros dos reis, onde são contadas as histórias dos reis de Israel e de Judá, lá está o nome de Azarias, que é o mesmo rei Uzias, e mostra, portanto, o quanto este homem fez para o reinado de Judá. Ele abriu fronteiras do reino de Judá. Ele foi realmente um administrador na agropecuária, e ele próprio, assim diz alguns analistas, eu não sei como encontraram isso, que ele era capaz de entrar não somente para mostrar o trabalho como deveria, mas ele era também uma espécie de homem inteligente, capaz de fazer algo que pudesse ajudar, principalmente na questão da agricultura. Até é possível que ele conseguiu uma das formas primárias, é claro, para nós hoje, mas que podia fazer uma aragem perfeita para a semeadura, e depois também para a colheita, para a ceifa. Ele teve também uma fortificação, fazendo a cidade de Jerusalém ser melhor amparada. As cidades naquela época elas eram muradas, e ele então murou melhor, deu melhores condições às muralhas, para que fossem fortalecidas, para enfrentar o inimigo, quando assim tivesse um atrevimento. Mas, meus irmãos, o rei Uzias, com tudo isso, eram 3 poderes absolutos: o poder do reinado, o poder do sacerdócio e o poder profético, cada um na sua área, cada um no seu segmento, sendo conduzido, sendo também apoiado por Deus para a realização de suas funções. Mas o rei Uzias teve um momento, uma atitude que nós não entendemos o porquê. Ele tinha realmente o seu reinado, ele era o rei, então na forma de executivo ele tinha a sua função, mas ele achou por bem de ir até o local, portanto, do sacerdócio, vamos dizer assim, onde fosse aquele ambiente que era próprio do sacerdote, ou dos sacerdotes. E ele tomou da indumentária, ele tomou da roupagem, ele vestiu e saiu então para demonstrar que ele era um sacerdote. Ele invadiu, ele adentrou em algo que não era do gosto divino. E o resultado qual foi, meus irmãos? Ele foi penalizado por Deus. Ele teve uma lepra e uma doença terrível da época, e ele veio a falecer por causa, não em si da lepra, mas porque ele foi desobediente e adentrou num poder que não era dele.
E meus irmãos, isso parece que acontece no âmbito hoje atual também. Às vezes um poder adentrando ao outro, isto criando, portanto, uma situação desastrosa, de desavenças e até mesmo de uma atitude que fica constrangedora para nós os cidadãos. Quanto mais para aquela época onde a política era teocrática, Deus, portanto, comandando o governo. E o sacerdote, o rei, o sacerdote e o profeta tinham que estar ligados antes de tudo com Deus para a realização de suas funções. Mas, meus irmãos, Uzias foi muito bom, inegavelmente. Mas ele morre. E agora vem o desamparo, a frustração do povo judaico, da morte do seu líder, de um homem que vinha fazendo um grande trabalho. E então Deus procura naquele jovem, ele adentra o templo, meus irmãos. E eu fico imaginando que ele podia adentrar ao templo e ele gostaria de conhecer aquele templo, a majestosidade do templo, o pórtico, a entrada, de tudo feito com maestria, como foi determinado primeiro pelo grande arquiteto que foi Davi. E depois passou para que a execução fosse realizada pelo o seu grande filho chamado Salomão. E ali estava, portanto, o pórtico com seus cedros do Líbano. Lá dentro, lá tinha o ambiente que era do altar sagrado. O ambiente que nenhum entrava no seu sumo sacerdote. E uma vez por ano, quando ele ali adentrava, ele podia dizer, Yahvé. E quando dizia Yahvé, a terra toda se tremia, porque ele estava clamando pelo Deus Altíssimos. De maneira que a palavra Yahvé não era nem usada na forma comum do aramaico ou mesmo do hebraico, e nem mesmo depois do grego no Novo Testamento. Para a língua hebraica, ela passou a ser chamada de Elohim. E Elohim era o chamado Deus dos deuses. De maneira que era aquele Deus que era sobre todos os outros deuses, que eram já conhecidos de cidades, que eram também, endeusavam os seus deuses pagãos. E meus irmãos, a atitude de Isaías deixa-nos, portanto, um legado importante. Quando ele adentrou o templo, ele poderia ficar, vamos dizer, sentindo aquele momento auspicioso de ver o templo como foi construído, daquele que teve a ideia arquitetônica dele, as suas medidas que foram realmente corretas, daquilo que realmente foi feito com todo o empenho, para que fosse colocado diante de Deus, para o louvor e a exaltação do seu povo. Ele gostaria, talvez, Isaías, de estar contemplando toda aquela majestosidade do templo, mas isso não ocorreu. Simplesmente ele adentrou e ele abre os seus olhos. É claro que uma visão, mas ao abrir os seus olhos, ele diz bem claramente, e está aí no texto que meus irmãos viram: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Meus irmãos, isso deixa para nós, como eu disse, algo que nós devemos repensar na nossa atitude quando vimos à igreja. A nossa alegria deve ser também igual a de Isaías, de encontrar o Deus dos deuses, de encontrar o Elohim, aquele Deus que é o Senhor absoluto de tudo e de todos, e de chegar, mesmo quem sabe, eu quero falar isso com muito respeito. Modernamente nós encontramos os nossos grandes templos, com seus grandes corais, com seus grandes grupos de música, instrumentos, todos eles eletronizados. Essa tela fantástica aqui. Quando eu vim aqui a última vez, no início deste ano, o diácono Paulo disse, nós vamos fazer uma reforma. E o Senhor vai ser impactado quando encontrar esse templo renovado. E meus irmãos, eu encontrei mesmo. Quando eu cheguei aqui, que vi toda essa majestade dessa tela, eu me senti impactado.
Eu nunca vi isso, primeira vez. O texto diz assim: e as aves enchiam o seu templo, e os serafins estavam por cima dele. Para mim, tinha uma serafim que estava ali acima, flutuante, fazendo a sua interpretação em libras. Que coisa majestosa, irmãos, que maravilha. Eu me senti pequeno. Quando eu cheguei aqui era um salãozinho, exatamente onde tem hoje o local, ali onde estão as motos. Hoje o templo majestoso do Senhor. Mas, meus irmãos, o que nos mostra aqui este encontro é que devemos vir ao templo não para contemplar esta voz estrondosa do Daniel, esse coral gostoso tudo, esse homem nórdico que é o reverendo Rafael, ele com toda essa bravura estonteante, um homem que parece aquele jogador da Noruega. Vamos remar. Ele tem uma coisa que eu fiquei impressionado com esse homem. Eu nunca vi isso. Sempre que a gente chega, ele está aqui cumprimentando um no início, depois está ele lá novamente, com esse mãozão que a gente tem que ter coragem, porque quando ele aperta, Deus me cuida, Senhor, da minha mão. O reverendo Atelmide, uma certa feita, nós dois estávamos sentados e nós estávamos conhecendo o reverendo Rafael. E ele virou para mim e disse assim: o que é que você diz do reverendo Rafael? Eu falei, na única frase que surgiu na minha cabeça foi: é exatamente um batista mais presbiterianizado que eu conheço. E o reverendo Atelmide fez aquela cara assim e disse: e não é que é verdade? Reverendo, nós temos, portanto, uma grande estima por você, que vem conduzindo esse trabalho. Você, irmão, está nessa condução para mostrar a essa igreja que ao entrar aqui, não vai ver aqui o reverendo Rafael, não vai ver então o Daniel, tudo com El, hein? E tem Deus no meio aí, olha, presta atenção. Só falta o Gabriel. Tem alguém aqui, Gabriel? Não é possível. Virou a Trindade Santa do Senhor. Estamos perdidos? Não, porque o Senhor está aqui. E nós temos que vir aqui, e antes de contemplar tudo isso, e de ver aquela majestosa ali, ó, mas dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí está exatamente a grandeza do culto ao Senhor. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Eu estou fazendo de uma forma que seja descontraída, mas dizendo uma verdade que está biblicamente aqui. Essa palavra de Isaías que nos mostra depois, quando ele escreveu este livro, a grandeza do livro de mostrar até mesmo como deve ser aqueles que estão para louvar ao Senhor. E diz o texto: cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o quê? O rosto. O que significa isso? Significa exatamente respeito. Respeito a Deus. Com 2 cobriam os seus pés. O que significa? Humildade. Tem uma ave aí, que é exatamente ela, quando abre as suas penas, ela faz, mas ela esconde os seus pés, porque ela quer mostrar a grandiosidade de suas penas, e faz aquele colorido importante. Mas o povo de Deus mostra diferente, vem realmente calçado com os pés da preparação do Evangelho. Meus irmãos, também diz que com 2 voava. O que significa isso? Significa que não é somente estar aqui, louvar, engrandecer, dar oferta, dízimos, olha, como é que chama, presbítero, que falou que na hora, no ofertório, o é isso que vocês entenderam. Meus irmãos, está exatamente para estarmos aqui com tudo isso, mas Deus é Deus. Jeremias essa semana me fez uma frase que eu achei importante. Ele disse: olha lá a 8ª igreja, cuidado, Deus não é presbiteriano, Deus não é luterano, Deus não é metodista, Deus não é neopentecostal nem pentecostal, Deus não é puritano nem neopuritano,
E ele termina assim, com aquele vozeirão que ele tem, e que eu conheci quando ele tinha 10 anos e assisti uma escola bíblica de férias que eu fiz em Janaúba, no norte de Minas. Ele diz: Deus é Deus. E é isto que realmente deve estar em nosso coração. Quando estamos vindo ao templo, contemplar a beleza da santidade do Senhor e sentir que aqui está, Deus é o único Deus. Mas, meus irmãos, vamos aqui, e eu gostaria de deixar, como sempre, como bom presbiteriano, 3 pontos importantes que aqui estão inseridos. O primeiro ponto que eu gostaria é de o reconhecimento da soberania de Deus. O Deus grande, Rei, sentado no trono, no seu trono. Deus nunca deixou de ser Deus. O que está ocorrendo muitas vezes é que nós estamos afastando desse conceito de realmente ver e contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós estamos mais para aquele ambiente gostoso, favorável, irmanoso, harmônico, e que depois abraçamos, outros não abraçam, uns entram como saem como da mesma forma, mas pelo contrário, quando aqui reúne-se a igreja do Senhor, a família de Deus. E devemos sair daqui prontos para uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, que é exatamente as dos que vestem as asas e com ela voam. É a dinâmica, é a ação. Olha, para voar tem que ter necessidade disso. A águia faz isso. Ela voa às alturas imensas. E quando os seus filhotes têm que aprender, eles soltam, eles bambeiam, eles vão para cair. A águia mãe ampara, depois volta novamente, solta, ele vai 2, 3, 4 vezes até que aprende a voar sozinho. Assim também somos nós, que temos que ser dinamizados para o cumprimento da ordem imperativa de Cristo, do ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, o que acontece muitas vezes é que nós estamos vivendo um momento de heresias. Nos nossos poderes, esses dias, suas excelências estavam colocando uma coisa que foi jocosa. E um deles dizia assim: olha, a Bíblia foi escrita de uma forma ou de várias formas para que qualquer um possa entender e interpretar ao seu gosto. E aí está aí a forma de interpretação, todos aproveitando e formando as suas comunidades próprias. Mas um outro ministro, que não representa a igreja presbiteriana, nem a outra igreja evangélica nenhuma, ele está lá para a função de guardião da Constituição. Mas ele pediu a palavra e lhe foi concedida. E ele disse: o que acontece, senhores, ele falou senhores, ele não fala senhores, suas excelências, é de que na verdade o que falta é a literalidade da Bíblia. O que é isso? Cada vez que alguém tenta interpretar a Bíblia, sempre surge uma heresia, sempre surge uma comunidade diferenciada, que em vez de propagar o nome de Cristo, muitas vezes estão interpretando questões teológicas, questões administrativas, e que estão envolvidas em questões outras que nada têm com o amor de Deus para conosco. E o resultado é estas centenas e centenas de igrejas hoje, porque estão interpretando. Não se interpreta a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia por si mesmo se interpreta. É claro que eu estou falando aqui numa linguagem que eu aprendi de puritano. Sou de uma região que nós tivemos 4 missionários residentes, eram puritanos mesmo. Eles mostravam isso de uma forma interessante. Nada de interpretação da Bíblia, porque ela mesmo por si mesma se interpreta. Então o que está aqui é isso mesmo, literalmente. Ao estarmos nesse púlpito, nós temos que obedecer à ordem que está aqui, determinada, revelada por Deus, não para nós, porque ela já foi revelada uma vez por todas. E tem alguns ousados que dizem: não,
Deus me revelou. Eu tenho uma ilustração para dar. Dias atrás, umas semanas atrás, um irmão que veio de uma congregação que a igreja ainda não aceita como parte dos princípios de uma fé reformada, e ele está agora na igreja presbiteriana. Ele me passou um vídeo e disse: pastor, eu gostaria que o senhor ouvisse esse vídeo com atenção e me desse uma posição aí. Eu peguei o vídeo que estava no pendrive, coloquei no aparelho, ouvi com atenção e não ouvia nada. E o tempo foi passando, mais de 8 minutos. Eu perguntei para ele: e agora, meu querido irmão, o que o senhor quer? Porque eu não vi nada. Ele disse: continue, é assim mesmo. Fiquei intrigado. Não deu outra, irmãos. Quando aquele senhor, o líder, o grande líder dessa comunidade, desse grupo, ele disse: eu tomei uma atitude nesta noite. Eu ia tomar a Bíblia e abrir, e onde abrisse o texto que tivesse, eu ia pregar sobre esse texto. E ao abrir a Bíblia, irmãos, ele abriu exatamente no meio, entre o Novo Testamento e o Velho, e uma página em branco. E ele ficou na página em branco. Aí ele colocou para a comunidade: Deus me revelou exatamente e mostrou, está aqui nesta página em branco. E agora? Aí ele deu a interpretação daquilo que estava escrito na página em branco. Não entendi. Não estava escrito, mas ele interpretou. E assim disse ele: disse o Senhor, através da revelação que ele me deu. Piorou. Nós não temos revelação mais, irmãos. Nós somos apenas iluminados pelo Espírito Santo de Deus para entender a palavra, e nada mais. Ela já está aqui, como Deus a colocou para nós. E é isso que nós temos fugido. E isto tem estragado, portanto, o nome do Senhor. São as heresias que estão aí. E muitos de nós, presbiterianos, estamos achando guarida nesses lugares. E dizendo: saio da presbiteriana porque não tem fé. Saio da presbiteriana porque não tem cura. Saio da presbiteriana porque eu estou pobre e continuo pobre. E estou lá e estou enriquecendo. Mas esquece que exatamente o propósito de Deus não é exatamente isso. Mas, meus irmãos, esse primeiro ponto é porque não está reconhecendo a soberania de Deus. Eu vi o Senhor. É uma descrição, portanto, daquilo que nós podemos chamar de uma demonstração da realeza de Deus, como grande rei sublime, sentado no alto trono, sublime trono. O templo, meus irmãos, o esplendor da santidade representa o esplendor da santidade de Deus. O templo. Mas a igreja não. Porque a igreja se reúne do templo. E o templo pode ser este de 4 paredes esplendorosas, como pode ser debaixo de uma árvore ou debaixo de uma estrutura qualquer. Ali o corpo de Deus se chama a eclesia, que é a igreja. E é isso que nós estamos perdendo também. Quando nós realmente estamos no templo, Deus ali está. Se nós estamos fora do templo, Deus ali está também. E nós somos os seguidores a cumprir e testemunhar aquilo que Cristo colocou como assunto aos céus. Ele pode dizer claramente, abram por favor Atos 1:8. Atos 1:8, vamos ler isso com muita precisão, com muita vontade, expressão que vai nos dar. Atos 1:8, vamos ver o que tem aí, irmãos, de grandiosidade. E os irmãos vão ver isso com a mensagem de Deus para o seu coração. Veja lá o que diz o texto 1:8. Os irmãos acharam? Vamos ler? Leiamos juntos. Mas meus irmãos, quando a igreja está reunida, ela recebe o poder de Deus.
E nós somos os seguidores, nós somos as testemunhas de Cristo. E ele diz: vós vão realmente sair de Jerusalém, e até Samaria, e até toda a Judeia, e depois até os confins da terra. Foi assim? Não. Ele diz: recebereis o poder. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo, que nos guia, que nos compreende, que nos desenvolve, que nos ajuda, que nos faz andar, que nos ser comprometidos com a obra, para ganhar outros, na família, na escola, no trabalho, em funções outras. Eu estava iniciando o ministério nesta igreja aqui, anos passados, e um irmão chegou e conversou comigo: pastor, eu gostaria de falar com o senhor, e eu estou muito contente. Oh, que bom, irmão, o senhor está contente também fico eu com o senhor. Mas por que? Ele diz: olha, irmão, olha, pastor, eu tenho 4 anos que eu estou sendo funcionário em tal qual e tal lugar, mas uma coisa é certa, lá ninguém me conhece como crente. Graças a Deus. Eu não entendi. Eu estou há 4 anos e ninguém me conhece como crente. Isso é um desgraçado no meio da vida. Não é possível. Como é que uma pessoa que se diz cristão, crente no Senhor, testemunha digna, vem contar para o reverendo Rafael: ó, reverendo Rafael, eu estou lá na escola, mas ninguém me conhece, fica tranquilo, viu? Nem o nome do Senhor aparece lá. Não aparece nem o nome do reverendo, é o nome de Cristo que não aparece. É uma vergonha o que nós estamos vendo, meus irmãos. Falta de cumprimento da ordem de Jesus. É isso que nós temos que fazer mudar a estrutura, muitas vezes, de nós como crentes. Meus irmãos, eu gostaria de colocar o segundo ponto que está aqui, que é exatamente o reconhecimento, meus irmãos, daquilo que nós chamamos de fragilidade. O que que nos diz o texto lá em Isaías? Abram de novo lá, voltem em Isaías, por favor. E lá está, versículo 4, vamos ler juntos? Versículo 4, 5, agora aqui vai pesar, viu, irmãos? 4, 5 e 6, vamos ler de novo? 4, 5 e 6, leiamos. As bases, vamos ler, vamos iniciar de novo, é o coral, vamos iniciar o coral? As bases, não é que estava fumando não, viu? A coisa é pesada. Vamos lá, continue. Agora prepara que a coisa pesa aqui. Vai lá o versículo 6. Com a brasa, 7. Os mais velhos aqui conhecem como faziam instrumentos, chaves, outras ferramentas, né? Aquele fole de brasa, né? Folia é aquela chama crescendo, e tinha aquele prato onde colocava aquele óleo quente, aquela massa, e ali dava a formatação daquilo que tinha desejo de fazer. Aquela brasa viva do metal depois ia para uma parte onde era no torno, para receber o formato. E o nosso homem de Deus aqui, o nosso jovem homem do Senhor, está dizendo: eu estou perdido, eu habito, eu estou no meio de gente de impuros lábios. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar, e tocou ainda aonde? Na cabeça dele? Nos lábios. Por que nos lábios?
porque é exatamente um instrumento que nos leva para o inferno. Igreja que tem crente com lábios impuros é uma igreja fadada a ir para o inferno. É a língua que louva a Deus, mas é a língua que profere calúnias e injúrias contra o seu irmão. É a língua que cria desavenças. É a língua que fala mal dos outros. É a língua que chega em casa e diz: você viu fulana como estava? Com aquele vestido assim e acolá. É aquele crente que parece que não vê outra coisa senão aquilo que realmente lhe desagrada, mas em vez de colocar diante do altar de Deus, vai fazer através do WhatsApp dos infernos aquilo que realmente é imprudência contra o Senhor. Irmãos, cuidado com os nossos lábios. Os nossos lábios são instrumentos única e exclusivamente para louvar a Deus, e não para fazer toda essa situação desastrosa que está ocorrendo. Deus fez com que Isaías entendesse isso e nos transmitisse isso. Eu conheci uma missionária aqui que morreu com 100 anos, muitos conheceram, a dona Ada Tru, esposa do reverendo Gordon Tru. Eu tinha meus 13 anos, estudava em Ponte Nova, na Bahia, no interior. O reverendo Gordon era diretor, mas o homem era ruim, que não podia mais, como diretor, é claro. Mas ela era uma coisa tremenda. Quando ela encontrava gente, era aquela pessoa agradável. E um dia alguém falando mal de outro para ela, ela disse: será que essa pessoa não tem pelo menos um nariz bonito? Foi a coisa mais bonita que eu já vi. Dona Ada dizendo: você talvez não achou uma coisa bonita para exemplificar aquela pessoa, você está colocando só defeito. É isso que fazemos, irmãos. Nós encontramos tantos defeitos quando alguém pode ter algo que realmente pode ser contemplada pelo Senhor. Mas a brasa viva do altar continua, e Ele está queimando os nossos lábios, com certeza absoluta. O terceiro ponto, porque senão eu vou agradando demais, o tempo vai correndo e eu tenho que terminar. Mas o reverendo Rafael, ele vai dar o sinal, com certeza, né? Mas olha, irmãos, o terceiro ponto é exatamente. Vamos ver aqui o terceiro ponto, irmãos. O que a palavra nos dá de ensino essa noite? Leia, portanto, agora o versículo 8, bem alto agora, vamos lá? Depois aqui vem a reconhecimento do desafio que o Senhor nos faz. A igreja de Várzea Grande está nesse desafio, irmãos, como sempre esteve. No desafio exatamente de ouvir a voz do Senhor, porque Deus está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se prontificou de imediato: eis-me aqui. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Vocês querem a igreja crescente mais ainda do que está? É cada um aqui tomar a decisão de pelo menos em 1 ano ou 2 anos tomar uma pessoa para pregar, para testemunhar, para dizer de Cristo para a sua vida. Se nós temos aqui 500 pessoas, nós vamos ter 1000. É a igreja crescendo. Você usando os seus instrumentos, seus dons, sua capacidade, seus talentos para a obra do Senhor. Nós estamos fazendo como aquele que viajou, entregou 10, 5 e 1. Não, eu errei. Trocou 5, 2 e 1. Ainda bem que tem um aqui que já lançou a cabeça. Não, depois ele lançou a cabeça aqui sim. Tá bom, de Bíblia não está? Irmãos, é interessante, o de 5 ganhou mais 5. O de 2 ganhou mais 2. O de 1 foi um safado. Enterrou o talento. E quando Cristo vem com a cara de pau, Ele diz: Senhor, você só me deu um talento? Talento não vale nada. Eu meti no buraco do tatu e enterrei mais ainda, com tatu e tudo. Meus irmãos, isso é uma vergonha. Quem tem 5 e ganha 5, ou 2 e ganha 2, 1 ganha 8, é a mesma proporcionalidade, 100%. Quem entende matemática sabe disso. Nós estamos enterrando os talentos que o Senhor tem nos dado. Nós estamos enterrando os nossos dons que o Senhor nos proporciona.
E quem há de ir por nós? Mas alguém diz: não, o reverendo Rafael está aí, está folgadão, recebe não sei quantos salários. Ele é que tem que pregar, ele é que tem que ganhar alma. Ué, ele é que tem que ganhar alma? Eu nunca ouvi falar isso, não aprendi isso. O reverendo Rafael está aqui, eu estou pedindo a anuência para citar o seu nome com muito respeito. Ele está aqui para nos instruir, mas nós aqui temos que sair a campo e levar a obra do Senhor. Nós que temos que sair a campo e para apregoar o nome do Senhor. Nós é que temos que sair e ganhar almas para o Senhor. Aí sim o ir de pregar é para todos nós. Irmãos, as lições que esse texto nos dá é realmente impressionante. Um jovem de 21 anos é aquele que depois vai escrever o próprio Evangelho, que está no capítulo 53, mostrando a figura de Cristo, a figura daquele que será crucificado, daquele que vai morrer por nós. Não será aquele Messias que Israel estava esperando, o grande homem que ia combater os babilônios, os romanos e os outros que dominaram. Não, é exatamente, meus irmãos, aquilo que Deus providenciou nos anos 70. Destruiu Jerusalém, que não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. O general Tito recebeu a ordem de César Romano e foi lá e destruiu tudo. E nós tivemos o grande êxodo, que foi para o mundo inteiro. Só em 1948 voltou a ser o Israel que nós temos hoje. Mas não significa que Israel é aquele lá e que é o povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus é o novo Israel de Deus. Nós fazemos parte desse novo Israel. A figura do Messias é Cristo. E eu estou agora, tem um colega em Brasília que há um grupo, portanto, de judeus que está reconhecendo Cristo como Messias. Está dizendo que Cristo realmente é aquele que veio para ser o Messias prometido no proto-evangelho 53 de Isaías. Esse colega é médico, ele está aposentado, ele está impressionado com esse grupo, está participando, já foi a Israel umas 3 vezes, está realmente com vontade de assimilar, mas nem isso é que vai produzir. Aquilo que nós precisamos é seguir a ordem do Mestre Jesus, de nos enviar até os confins da terra. Eu não sei se nós aqui somos os confins da terra, talvez não, ainda tem lugar pior ainda que aqui. Mas nós temos que cumprir a ordem do Mestre e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, vamos refletir isso aí seriamente. Mas eu não posso refletir por você, nem o pastor da igreja pode refletir por você, só você mesmo. E como você vai fazer isto? Agora, não porque eu estou solicitando. Se você sentir conveniente com a palavra de Deus, curva sua cabeça e coloque-se diante do altar de Deus e diz: eu quero ser uma testemunha viva do Senhor. Eu quero ser aquele que estou cooperando com a obra da igreja de Várzea Grande. Eu sou com aquele que eu quero. E mais do que o Felipe Landes foi lá no Pantanal, em cima de burros, de mulas, com dificuldades. Rosário Oeste vai agora completar 100 anos, 2029. 50 anos, eu estava lá com o reverendo Augusto Araújo, que tem o nome do Instituto Bíblico. Estava lá assistindo os 50 anos da organização de Rosário Oeste. Faltam 3. Se Deus me der condições e permissão, gostaria de assistir os outros 50, que agora formam 100. Mas, meus irmãos, a obra continua lá, mas continua também tendo que crescer mais e mais para glorificar o nome do Senhor até que Cristo volte. Curve a sua cabeça e eu vou pedir encarecidamente o seguinte: eu vou dizer aqui os pontos principais do desafio. Preste atenção, se você já está orando, mas preste atenção. Quem há de ir por nós? O Isaías, o profeta messiânico, está dizendo: tornando-nos servos de Deus. De que maneira? Como proclamador da mensagem, como uma igreja pacificadora, e nós, homens e mulheres pacificadores, utilizando
do grande código de ética, que é exatamente as bem-aventuranças de Cristo em Mateus capítulo 5, aceitando o ide do grande comissão de Jesus, imperativa, ordenança, é aquele que vai ser obediente aos ensinos da palavra, é fazer tudo com temor e tremor, para que Jesus seja glorificado. Continue orando, irmãos. Coloque a sua vida diante do altar de Deus, e seja mais um, para realmente transformar essa igreja como uma igreja que cresce glorificando o nome do Senhor. E o encerramento nosso, mais uns segundinhos, nós vamos encerrar todos lendo o código de ética. Tem código? Tem. Nós vamos ler, né? Só vou pedir a anuência do pastor para isso. E nós vamos abrir então lá, exatamente, podem já abrir os seus olhos, mas abre mais o seu coração, e vai abrindo aí em capítulo 6, capítulo 5, perdão, capítulo 5, irmãos, abre capítulo 5, vamos ficar de pé para ler esse texto, que é o final da nossa mensagem, é a palavra. Eu disse que eu não vinha pregar aqui nas minhas palavras, é Deus falando para nós, é o código de ética. Mahatma Gandhi estava lá na Índia, o povo estava sofrendo na Índia, ele deixou tudo e voltou para exatamente dizer: o maior código de ética pertence aos cristãos, mas os cristãos não usam, os cristãos não leem, os cristãos não cumprem. Vamos cumprir exatamente esse código de ética, irmãos. Capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 12, 3 até o versículo 12, em voz bem alta, bem altiva, bem tremenda, que o Senhor nos dá, para sair daqui certos, encantados com a palavra do Senhor, nos tornando instrumentalizados e dinamizados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler todos. Bem-aventurados, juntos, capítulo 5, versículo 3 até o 12. Mateus capítulo 5, versículo 3 a versículo 12. Mateus, perdão se falhei. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12. É a forma de oração que nós vamos ter. A palavra depois está com o reverendo Rafael, a quem de direito. Leiamos juntos o grande código de ética. Leiamos: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são a causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem forte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Pentecostal mesmo. Aleluia. Amém. Palavra, sentem. Palavra. Vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica. Prosseguir para o nosso encerramento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o conforto, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre a igreja do Senhor e sobre ela permaneça para todos sempre.